noite, a graça e a paz do Senhor a todos. Então agradeço primeiramente a Deus, né, e ao pastor Lourenço mais uma vez pela oportunidade, né, de nos convidar aqui. Acho que todos já que me conhecem, não sei se tem pessoas que não me conhecem, mas meu nome é Wendel, né, sou pastor aqui do Ministério Águios, que é um ministério de ensino, né. Então, vou logo para a palavra. Nós já oramos bastante aqui, cremos que Deus já também falou através dos louvores, através dos testemunhos, das orações. E o tema que vamos meditar um pouco hoje, o pastor Lourenço me passou: se podes crer, tudo é possível ao que crê, que está lá no Evangelho de Marcos, né? Então vamos lá. Tudo é possível ao que crê. Foi Jesus quem falou. Eu queria contextualizar um pouco esse versículo, que é o tema aqui da campanha de oração, porque ele traz, essa passagem traz muitos ensinamentos com relação a isso. Então, se podes crer, tudo é possível ao que crê. E aí, não precisa responder verbalmente, só para você mesmo. Você tem recebido tudo que você está crendo? Tudo que você ora, você recebe? Ao longo da sua vida de evangélico, de cristão, tudo que você já orou, você já recebeu ou não? Então nós vamos entender um pouco daquilo que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, chamou de a lei da fé. Ele está falando ali sobre a velha aliança e a nova aliança, Velho Testamento, Novo Testamento, que é o tema de Romanos. E lá no capítulo 3 ele diz que a jactância, né, a exaltação é eliminada por qual lei? A lei das obras? Não, ele diz pela lei da fé. Então a fé, ela não é uma coisa assim aleatória. A fé não é uma coisa assim: Deus está de bom humor hoje, aí ele vai, eu faço a oração, Deus está de bom humor, ele responde. Amanhã ele está irado, ele está irritado, está chateado, aí você ora e Deus não responde. Não é assim que funciona a fé. A fé, ela funciona dentro de leis. Leis. O que é uma lei? Uma lei é uma regra, é uma verdade, é uma ordenança, uma ordem que funciona em qualquer lugar. Por exemplo, a lei da gravidade, ela é a mesma em qualquer lugar do universo. Se você for para a China, aqui na Terra a gravidade é mais ou menos constante. Se você for para a China e você pesa aqui no Brasil 90 quilos, você vai para a China, você subir na balança, se ela tiver em quilogramas, vai pesar o mesmo 90 quilos. Se você for para a Rússia, né? Não vamos para a Rússia não, porque está em guerra, mas vamos para a França, é perto ali, você vai pesar de novo mesmo peso, irmãos. Por quê? Porque a gravidade é uma lei. Se um avião cair e vão abrir a caixa preta, vão atrás da caixa preta do avião, né, que diz as últimas informações lá do voo gravada, aí eles vão investigar: foi erro humano, foi erro do piloto, foi falha mecânica, mas nenhum técnico de voo vai dizer a culpa foi da gravidade. Naquele momento, a gravidade puxou o avião mais, ou então a gravidade falhou ali. Ninguém vai dizer isso. Por quê? Porque a gravidade, ela é uma lei. Então a fé, irmãos, ela é uma lei. Se você orou e não recebeu, não é porque Deus não foi com a sua cara e disse: não vou atender o pedido de Oriana hoje eu não estou afim. Aí vou atender o pedido do pastor Lourenço, mas o de Oriana não estou afim. Não é assim que funciona. É uma lei. E aqui, quando nós meditamos nas Escrituras, aí quando a gente vê essa passagem aqui, nós vemos um pouco sobre a lei da fé.
Por que que pessoas recebem de Deus, outras não? Será que Deus é assim aleatório? Ele não é. Deus não é aleatório. Deus, ele só se move pela sua palavra. Deus, ele é a sua palavra. Ele é a sua palavra. Lá em Hebreus, no capítulo 11, ele diz, lá no versículo 3, que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que é ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então veja que o universo inteiro foi criado pela palavra de Deus e é sustentado pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela não falha. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Então quando Deus diz, se podes crer, tudo é possível ao que crê, a gente tem que entender isso. Nós temos que entender, porque muitas pessoas se afastam da fé porque se decepcionam com Deus. Eu orei tanto pelo meu filho, orei para que ele fosse salvo, ele foi morto, não aceitou Jesus. Será? Foi para o inferno, né? Não sabe, né? Mas as pessoas se frustram, se desvia de Cristo. Já vi vários casos. Então vamos ver aqui, eu vou ler a partir do versículo 17, vai ser muitos versículos, aí depois a gente volta para ver alguns. Marcos 9, 17 a 19. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Então repita aqui comigo, os discípulos não puderam expulsar, certo? É só para você fixar mais. Se você não gosta de repetir, tem gente que não gosta, né? Então fique tranquilo, é só para, quando a gente repete, ajuda a memorizar e fixar mais. Olha o que Jesus disse. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula. Falando dos discípulos, viu? Jesus chamou os discípulos deles de geração incrédula. Até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, o menino viu o espírito, logo o espírito agitou com violência e caiu, caindo endemoniado por terra, revolvia-se, ficava rolando na areia, escumando, saindo aquela espuma da boca. Inclusive, alguns estudiosos aí, que entendem mais dessa área médica, medicinal aí, diz que aquilo é sintoma de epilepsia. Tá aí a minha esposa, que é dessa área aí. E perguntou ao pai dele, Jesus perguntou: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Olha, agora preste bem atenção nisso, hein? Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, o espírito, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Certo? Então vamos voltar aqui. Interessante, o pai do menino, os discípulos não conseguem expulsar o demônio. Jesus fica bravo,
diz: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Porque Jesus seria tirado. Os discípulos tinham que ter capacidade de expulsar um demônio. E aí, no verso 22, o pai do menino fala o seguinte: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha aí. O pai do menino, ele jogou a responsabilidade para Jesus. Ele disse: se tu, estava falando com Jesus, se tu, Jesus, pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus com essa mesma atitude: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, não? Quem já assistiu o filme evangélico, aquele filme que o cara passa num estreito bem forte, né? Sofre, aí se revolta com Deus, aí depois se arrepende, aí Deus vai lá e a pessoa sai vencedor, né? Tem vários filmes evangélicos, eu acho que esse filme evangélico quase tudo é assim. E a pessoa chega lá e se revolta com Deus: Senhor, você não está vendo? Por que o Senhor fez isso com a minha família? Por que você fez isso comigo? E o pai desse menino chega e ele coloca a responsabilidade para Jesus. E ele diz: se você tiver misericórdia. Gente, eu pergunto a você: quem tem mais misericórdia do homem? Nenhum de nós tem mais misericórdia do que Deus. Nenhum de nós tem um amor maior ou perto do de Deus. Deus, Ele é o próprio amor. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Deus, Ele é amor. A salvação não foi ideia nossa, não. A salvação foi ideia de Deus. Desde o princípio da criação, Ele sabia que nós pecaríamos. E Ele traçou o plano da salvação. A Bíblia diz, e você sabe muito bem esse versículo, João 3,16, todo mundo sabe, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então misericórdia não faltava em Jesus. Amor não falta em Deus. Deus, Ele se importa com você mais do que você mesmo. Deus, Ele se importa com o seu filho. Deus, Ele se importa com a sua família, com seu pai, sua mãe, seja lá quem for. Agora, Deus, Ele é fiel. Fiel. Você sabe o que quer dizer fiel? A palavra fiel no original grego é pistos. Vem da palavra pistis, que quer dizer fé. Pistos é fiel ou que tem fé. Fé e fidelidade são a mesma palavra grega. Por isso que quando você vai lá em Gálatas capítulo 5, quando ele lista o fruto do Espírito, algumas traduções dizem fé, um deles é um dos frutos do Espírito. Outras traduções dizem fidelidade, porque é a mesma palavra. Deus, Ele é fiel, Ele tem fidelidade. E Deus, Ele não é fiel a você. Algumas músicas dizem, né? Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Deus não é fiel a você. Deus, Ele é fiel a si mesmo. A Bíblia diz: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus, Ele é fiel ao que Ele fala. A palavra de Deus criou o universo. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Deus não muda a sua palavra. Então é por isso, é por causa dessa fidelidade que muitas vezes você ora coisas que são a vontade de Deus, mas por causa da lei da fé, você não consegue obter. Não é porque Deus não te ame. Jamais se aproxime de Deus dizendo: o Senhor não me ama. O Senhor está aqui na sua palavra, o Senhor é infiel.
O Senhor não tem misericórdia, não? Jamais faça isso. Sabe por quê? Só prova que você não conhece a Deus. E o próprio apóstolo Paulo, na sua carta, eu acho que é uma das epístolas de Corinto, aos Coríntios, ele diz: digo isso para vergonha vossa. Alguns de vocês não conhecem a Deus na igreja. Muitos cristãos não conhecem a Deus. E uma vez até o pastor Lourenço, vou cutucar ele deixou um comentário lá que eu estava falando sobre a soberania de Deus. Aí o senhor foi lá e colocou, mas depois a gente conversou. Eu vou derrubar um santo evangélico, certo? Vou derrubar um santo evangélico. Deus não está no controle de tudo. O irmão já se levantou, porque é heresia. Deus está no controle de tudo através das suas leis. A Bíblia diz que nada escapa à sua lei. Mas não é Deus que controla o seu pecado. E você peca? É Deus que controla? É Deus que faz você pecar? É Deus que autoriza? Pode pecar. Não. Então tem gente que age como se tudo o que acontece é porque Deus quer. Isso não é verdade. Eu não tenho medo de dizer. E nem estou entrando aqui em doutrinas calvinistas, arminianas. Não estou entrando nessas doutrinas, não. Quando você comete um pecado, não é Deus que permite, não, viu? Não é Deus que permite os ladrões ir assaltar banco, é porque Deus quis. Jesus, eu vou ali, eu vou assaltar um banco ali, se Deus quiser, eu vou assaltar aquele banco. Não é Deus que controla. E assalto a banca acontece, sim ou não? Rouba um celular, é Deus que controla isso, é Deus que vai guiar, Deus é o príncipe dos ladrões, é Robin Hood. Então, queridos, há vários erros teológicos que as pessoas cometem quando vão orar. Vários. Aí reclama que Deus não atende a sua oração. Não é porque Deus é infiel, não. É porque Ele é fiel mesmo. E existem leis que nós temos que observar, irmãos. Se a pessoa acha que se Deus me amar mesmo, Ele vai quebrar a lei dele. Vai não. Não vai. Eu vou mostrar para você que Ele não vai. A lei da gravidade, vamos lá, a lei natural, não vou nem falar da lei espiritual, a lei natural. Você diz, não, Deus me ama, eu vou subir aqui em cima dessa igreja, vou saltar lá de cima, e eu creio que Deus me ama, e Ele vai me segurar, e eu não vou me esborrachar lá no chão. Vai fazer isso para tu ver. Deus lhe ama, sim ou não? Mas Ele vai suspender a lei da gravidade para você? Não. É porque Ele não lhe ama? Não. Desculpa a palavra, é porque você foi burro mesmo. Não entendeu a lei. Aí me diga uma coisa. Jesus, olha só. Será que Deus iria suspender a lei da gravidade para Jesus? Será que Ele faria isso? Você sabe o que é que Satanás fez? Mateus capítulo 4. Satanás pegou Jesus, botou no pináculo do templo e disse, salta daqui. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te guardarão. Jesus disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Deus não iria segurar Jesus se ele tivesse saltado. Está vendo como existem leis? Ora, se Deus mantém a lei da gravidade, que é uma lei natural, você acha que Deus não mantém uma lei espiritual? A Bíblia fala de várias, né? Uma das leis que Jesus trata aqui é a lei da fé, e a lei da fé diz assim, Hebreus 11:6. O que é que diz Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é uma lei.
Sem fé é impossível agradar a Deus, não tem como. Jesus ficou com raiva dos apóstolos, porque os apóstolos deveriam ter expulsado o demônio. Senão, Jesus foi tolo ali. Jesus, geração incrédula, e Jesus ficou chateado. Os discípulos não puderam expulsar. A culpa era de quem? Então, o pai do menino, vamos voltar aqui, pediu: Senhor, se você tem misericórdia, faz alguma coisa. Jesus tinha misericórdia. Aí, se você olhar o versículo que vem logo após, versículo 23, olha o que é que Jesus diz. Ele chega para Jesus e diz: se tu pode fazer alguma coisa, tenha misericórdia e nos ajuda. Aí Jesus volta para ele e diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus não aceita essa responsabilidade. Jesus jogou de volta para o Pai. O problema não sou eu, Jesus, vou parafrasear aqui. O problema não está em Jesus, o problema não está em Deus. Irmãos, se o problema estivesse em Deus, nós estávamos fritos. Sabe por quê? Porque Tiago, capítulo 1, diz que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda. Se o problema é Ele, desculpa a palavra, lascou tudo. Deus não muda. O problema está em mim mesmo. Aí eu posso me mudar. Com a ajuda dele, claro. Eu posso me mudar. Eu vou tratar um pouco sobre isso. Acho que o tempo acaba aqui. Então, Jesus não aceitou a responsabilidade. Jesus jogou de volta para o pai do menino e disse: se tu podes crer. Aí o pai do menino, aí a gente vai entrar nesse verso 24. Então o pastor citou aqui, ele disse: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eita, olha só que coisa estranha. Eu sempre aprendi, me disseram que ou você acredita ou não acredita, é binário, Quem tiver da área de informática aí, o código binário é aquele que é 0 ou 1. Todos os números, palavras, tudo que você... Isso que você transmite aí no celular, pelo Wi-Fi. Tudo está sendo transmitido 0 ou 1. Você não transmite, está mandando mensagem aqui no WhatsApp, o aplicativo vai mandar para o sistema operacional vai converter tudo em binário e vai mandar 0 e 1. O que está sendo transmitido aqui é tudo ligado e desligado. On e off. Binário, ou 0 ou 1. E eu pensava que fé era assim também. Ou eu estou acreditando ou não estou acreditando. Mas eu descobri que isso não é assim. A fé, irmãos, ela é edificada. Nós precisamos edificar. Essa igreja, esse prédio aqui. Será que você passou aqui e não tinha prédio nenhum? No outro dia você passou, o prédio estava todo pronto. Pronto, telhado, tudo pronto. Acabou. Pintado. Não, Foi construído. Alicerce, cava, marca, cava buraco, bota alicerce, levanta as paredes, bota lá telhado, depois reboco. E aí vai acabamento, esquadria, etc. É edificado. Então a nossa fé precisa crescer. A Bíblia fala em crescer em fé. Nós precisamos edificar a nossa fé. Como é que eu edifico a minha fé? Quais são os tijolos que eu preciso para construir a minha vida de fé? Os tijolos, vou responder, são os versículos da Bíblia. A palavra de Deus é esse tijolo, é esse cimento que você vai pegar cada versículo, você vai meditar, você vai procurar praticar, e essa palavra de Deus ela vai construir a sua vida de fé. É um processo de construção. Então é normal, é natural você
aceitar Jesus, você começar a descobrir as maravilhas do Senhor, começar a conhecer a palavra, e você vai tentar praticar, vai tentar crer, e às vezes você acerta, às vezes você erra. Isso é normal. Você está crescendo. Você imagina uma criança com o seu filho, você vai ensinar a andar de bicicleta, o menino dá umas pedaladas, ele leva uma queda, não vou mais andar de bicicleta não, porque isso não é para mim não, nunca mais eu vou andar de bicicleta. A gente sabe que não funciona assim. Música, né? Vocês que são músicos sabem que não funciona assim. É uma construção. Então o pai do menino reconheceu aqui que ele era incrédulo. Ele acreditava no Senhor, mas ele tinha incredulidade. Gente, aqui, todos vocês aqui têm um nível de fé, mas vocês também têm incredulidade. Vocês duvidam. E aí eu vou adiantar aqui para a gente ver um pouquinho sobre o que é fé. O que é fé? Tudo é possível ao que crê. A palavra crer, esse verbo no grego é pisteuo, que vem de pistes, que é fé. Crer, no original, quer dizer ter fé. Só isso. Eu vou ler aqui um versículo que está em Hebreus capítulo 11, versículo 27, que diz assim, falando de Moisés. Pela fé, Moisés, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como que vendo o invisível. O que é fé? É ver o invisível. Como é que eu adquiro essa fé? Pela meditação na palavra de Deus. Romanos capítulo 10, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. 10, 17. A fé, ela é gerada quando Deus ministra a sua palavra, a palavra dele, ao seu coração e ao seu entendimento. Você começa a ver coisas que são invisíveis aos olhos naturais, mas são reais, porque Deus falou. A nossa fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus. A maioria aqui quer receber de Deus muitas coisas, mas a maioria também não tem um fundamento para a sua fé. E por isso você não consegue ver o invisível. Nas palavras de um pastor, o pastor Marcos, ele diz assim que as pessoas vão orar e jogam um monte de palavra para cima para ver se alguma engancha. Isso não é fé. Fé é certeza. Fé é algo que você crê porque Deus te falou e você crê de forma tal que você age por meio da fé. Se a sua fé não te leva a agir, ela é uma fé morta, nas palavras do apóstolo Tiago. A fé sem obras é morta. A verdadeira fé vem da palavra de Deus, é colocada por Deus no nosso coração e ela precisa também ser desenvolvida. Como é que eu desenvolvo a fé? Como eu desenvolvo qualquer conhecimento, eu gosto de usar a música porque eu sou músico também. Quando eu vou falar de violão, com 8 anos de idade eu quis aprender a tocar violão. Não tinha professor, eu morava no interior, meu pai comprou um violão, aí comprou um curso lá por música, era super complicado, eu não tinha quem ajudasse. Aí tentei, disse, não, isso aqui, desisti. Aí fui tocar clarinete, 9 anos de idade eu comecei a tocar clarinete, lá no interior. Com 16 anos de idade a gente conseguiu um violão velho, eu tentei de novo. Tentei, acho que com 15 anos eu acho. E não saiu nada, peguei aquelas revistinhas de cifra, não saiu nada, eu tentei, isso não é para mim não. Aí, com 16 anos de idade, um colega meu tocava um pouquinho de violão, aí apareceu lá na rua, aí eu comecei a olhar para ele tocando. Eu comecei a tentar imitar, aí saiu alguma coisa, mas eu tinha desistido de violão. Eu achava que eu não tinha nascido para tocar violão. A terceira tentativa, vendo o exemplo do meu colega, começou a sair alguma coisa muito tímida.
Aí comecei a bater violão, que a gente chama, não é tocar, é bater, é o chacumpão, né? Chacumpão. E aí eu fui estudar no Instituto de Música Valdemar de Almeida, já com 17 anos, e aí comecei a desenvolver mais, e estudei, enfim, fui tocar profissionalmente. Quando eu me converti a Cristo, eu era guitarrista. Eu me apresentei em vários lugares, né, com violão. Mas veja só, eu cheguei a pensar que não tinha nascido para tocar violão. E quando eu comecei, eu disse, meu Deus, eu chegava nem perto de um guitarrista profissional. Ao ponto depois de eu mesmo me tornar um guitarrista. Então quando você pega um conhecimento e você tenta praticar, você não vai conseguir praticar isso rápido. Não vai. Isso é uma coisa muito simples. Uma coisa mais complexa como música, você não vai. Você tem que repetir, se aprofundar, até que aquilo se torne você. Até que aquilo se torne incorporado a você. E vai ter sofrimento, né? Vai ter sofrimento, vai ter repetição. É assim, gente, com a palavra de Deus. Não adianta a gente, que coisa mais difícil, eu orei, desisti. Não desista. Não desista. Continue praticando. E aí eu vou encerrar. Vou ler aqui Hebreus 10, 32, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Nós precisamos ser iluminados. Eu estou estudando aí, né? Está estudando lá com o irmão, até que vocês conhecem aqui, né? O filho da irmã Maria, Walter Cleison. Ele é professor, né? E, rapaz, ele passou um exercício lá para mim, que misericórdia. A Oriana sabe aí. Eu achei que eu não tinha capacidade de fazer aquele exercício. Foi 1 semana e 2 semanas e não saía aquele exercício. Comecei a orar, Senhor, me ajuda aqui para fazer esse exercício. Exercício de piano, uma salsa. Era uma coisa aqui com a mão, outra coisa com a outra, e não encaixava na minha cabeça nem a pau, de jeito nenhum. E aí fui bem devagarzinho, aí começou a sair alguma coisa muito tímida, aí quando eu consegui fazer bem devagar, eu comecei a repetir. O pessoal lá em casa ouviu salsa, viu? Aí começou a sair automático, eu comecei a fazer sem nem olhar mais. E aí eu comecei a entender, conectar os pontinhos na minha cabeça, eu comecei a entender como é que funcionava, e eu comecei a fazer eu digo assim, sem pensar mais, foi automático. Então a palavra de Deus, ela precisa ser assim, mastigada, você precisa meditar, você precisa orar, você precisa pôr em prática, não pode desistir, e você vai crescer. E aí vem o papel do jejum, que Jesus fala aqui também. Lá em Mateus, capítulo 17, nós temos a mesma passagem aqui que nós lemos em Marcos, em Mateus 17. É a mesma passagem. Versículos 17 a 21, diz assim: Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Mesma coisa, né, de Marcos. Até quando vos sofrerei, trazei-me aqui e tal, e repreendeu o demônio, e saiu, os discípulos vieram, por que nós não podemos expulsar? Aí Jesus responde: por causa da vossa incredulidade. Por que os discípulos não puderam expulsar o demônio? Jesus explicou: por causa da vossa incredulidade. E aí ele começa a falar sobre o jejum e a oração. Então o jejum, ele serve para várias coisas. Uma delas é para tirar a sua incredulidade. O jejum, ele não vai mudar Deus de ideia. O jejum não muda Deus. Nós já vimos, né? Que Deus é imutável. O jejum não muda Deus, mas o jejum nos muda.
O jejum, ele é um sacrifício espiritual que Deus recebe. Alguns chamam de disciplina espiritual, né? Mas no jejum, eu mortifico a minha carne. No jejum eu estou doido para comer ali, mas eu vou mortificar e oferecer aquele sacrifício ao Senhor. Vou tirar aquele tempo de oração. Então aquilo me ajuda a focar na realidade espiritual. Me ajuda a limpar a visão espiritual, para que eu possa fazer como Moisés. Ver o invisível. Eu vou ver o invisível. E aí sim, nós vamos poder ver a manifestação do poder de Deus, por causa da incredulidade, que é como se fosse uma força contrária. A incredulidade no grego, inclusive, é apistia, né? Ausência de fé. Fé é pistis, incredulidade é apistia, ausência de fé. E aí você até está crendo, mas tem dúvidas, você tem dúvidas, a sua visão espiritual aí está um pouco embaçada. Então você não consegue perseverar na fé. Porque uma outra coisa muito importante, muito interessante é entender que a fé trabalha com a paciência. A Bíblia diz isso no livro de Hebreus também, no capítulo 10. Amém, irmãos? Apenas uma breve reflexão sobre a lei da fé. Sobre como nós devemos agir com relação à fé no Senhor. Então vamos orar, queria que você orasse comigo. Deus querido e maravilhoso, nós te adoramos e te bendizemos, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, pela tua palavra. Muito obrigado pela tua palavra que nos mostra quem tu és. Muito obrigado porque tu és fiel. Nós te adoramos, Senhor. Tu és fiel à tua palavra. Os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras jamais passarão. E nesta noite nós te bendizemos e te louvamos pela tua majestade e a tua fidelidade, Senhor. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.